Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal forma maioria para que não seja considerado crime o porte de maconha para uso pessoal. Ou seja, o porte de maconha é um ilícito administrativo e não penal. Supremo confirma a inclusão de contribuintes considerados inadimplentes no Refis. União e governo do Rio Grande do Sul firmam acordo no Supremo para antecipação de receitas em compensação financeira por causa das enchentes. STF vai julgar ação penal contra o ex-deputado Roberto Jefferson. TRF da Primeira Região decide que auxílio emergencial pago por derramamento de óleo no litoral da Bahia só é devido aos moradores de localidades afetadas. E ainda, Justiça Eleitoral do Paraná testa novos recursos de acessibilidade das urnas eletrônicas. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 25 de junho, começa agora. Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal determinou a reinclusão no Programa de Recuperação Fiscal, o Refis, de contribuintes considerados inadimplentes. Eles haviam sido excluídos do programa por recolherem valores considerados insuficientes para amortizar a dívida, situação que ficou conhecida como parcelas ínfimas ou impagáveis. As informações com Evelyn Araújo. Ao confirmar a decisão temporária tomada em abril do ano passado, o Supremo considerou que não cabe a exclusão de contribuinte que aderiu ao parcelamento e que esteja fazendo os pagamentos nos percentuais estipulados no programa, com fundamento na tese das parcelas ínfimas. Na ação, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil questiona um parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que considerava inválidos os pagamentos quando os valores recolhidos de acordo com o critério legal fossem insuficientes para amortizar as dívidas. Para a OAB, a legislação que instituiu o Refis não prevê essa regra. O ministro aposentado Ricardo Lewandowski, em abril de 2023, concedeu liminar para determinar a reinclusão desses contribuintes. No julgamento do mérito, no plenário virtual, a maioria dos ministros acompanhou o voto de Cristiano Zanin, novo relator do caso, para confirmar a decisão. Para Zanin, a exclusão de pessoas jurídicas do Refis com fundamento na tese das parcelas ínfimas viola os princípios da legalidade tributária, da segurança jurídica e da confiança legítima. Ele explicou que a lei autorizou o pagamento do débito consolidado da pessoa jurídica em parcelas mensais e sucessivas, calculadas com base em percentual da receita bruta do mês imediatamente anterior. Mas não fixou prazos nem previu o que seria considerado como parcela ínfima ou impagável para fins da exclusão do parcelamento. O Conselho Nacional de Justiça fez hoje a última sessão deste semestre. O presidente do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, lembrou dos mais de 10 mil atendimentos itinerantes em regiões mais afastadas do país. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. No início da sessão, o ministro Luiz Roberto Barroso lembrou a viagem de uma comitiva do CNJ na semana passada a Altamira. O grupo sobrevoou as regiões mais desmatadas na Amazônia e conversou com autoridades sobre medidas para apoiar no enfrentamento ao desmatamento. A região tem grandes conflitos fundiários. Barroso também lembrou a ação itinerante na Amazônia Legal e em Humaitá, onde o CNJ, Justiças Federal e do Trabalho, além do Ministério Público, atenderam mais de 10 mil pessoas. O presidente do CNJ disse que a Justiça precisa ir aos locais onde as pessoas estão desassistidas. A gente também tem que ir aonde o povo está. E foi um momento muito emocionante podermos conviver com aquele Brasil muito profundo e muito necessitado e podermos atender algumas das muitas demandas daquela população. O primeiro julgamento do CNJ foi um pedido de providência para apurar denúncia de assédio ou importunação sexual contra um magistrado da Justiça Federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte. O TRF da 5ª Região aplicou a pena de censura por conduta inadequada, mas não entendeu que houve assédio e importunação sexual.
O relator, Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que os fatos são graves, principalmente pelos depoimentos colhidos, e determinou o afastamento do magistrado para apuração da conduta pelo CNJ. Todos os conselheiros acompanharam o voto do relator. O plenário também analisou uma denúncia contra o juiz do trabalho Marlos Augusto Melec, de Curitiba, por suposta violação do dever da magistratura e manifestação política em grupos de WhatsApp com mais de 200 pessoas, a maioria empresários. Os participantes do grupo, chamado Empresário e Política, faziam referências explícitas incitando o golpe de Estado. O magistrado está afastado da função desde o ano passado. A conselheira Mônica Nobre, no voto vista, disse que o juiz ficou por 90 dias no grupo. O ministro-presidente Luiz Roberto Barroso entendeu que é totalmente imprópria a manifestação político-partidária de magistrado. É claro que, eventualmente, uma manifestação institucional apartidária possa ser compreensível, mas clara opção partidária parece inadequada, porque precisamente o que dá legitimidade ao Poder Judiciário é a sua posição de imparcialidade. Por unanimidade, foi aplicada a pena de censura e o retorno imediato do magistrado ao cargo. Com a punição, o juiz ficará impedido por 1 ano de ser promovido. Para os conselheiros, a pena se mostra proporcional em razão de ser juiz de primeiro grau. E o ministro Luiz Roberto Barroso também agradeceu a execução de programas importantes desenvolvidos pelo CNJ ao longo dos 9 meses da sua gestão. Entre as ações, o Solo Seguro, de regularização fundiária, e as campanhas Registre-se para o Registro Civil da População em Situação Vulnerável e Um Só Coração, que visa esclarecer a população sobre doação de órgãos. O presidente do CNJ ressaltou ainda a atuação de cada conselheiro e a importância de acordos firmados com parceiros para resolver demandas complexas como a litigância trabalhista e previdenciária, o sistema carcerário e a implementação de da política de linguagem simples no Poder Judiciário. As sessões do CNJ devem ser retomadas no dia 13 de agosto. A seguir, STF vai julgar ação penal contra o ex-deputado Roberto Jefferson. E ainda, a TRF1 decide que auxílio emergencial pago por derramamento de óleo no litoral da Bahia só é devido aos moradores de localidades afetadas. Voltamos a instante. O Supremo Tribunal Federal vai julgar ação penal contra o ex-deputado Roberto Jefferson, acusado por atentar contra o exercício dos poderes da República e outros crimes. A decisão foi tomada em plenário virtual após uma questão de ordem apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes para definir se o caso deveria ser analisado pela Justiça Federal do DF ou no Supremo. Repórter Carolina Chaves. O ex-deputado federal Roberto Jefferson é acusado de incitação à prática de crimes, atentar contra o exercício dos poderes, além de calúnia e homofobia. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, que listou entrevistas em que Roberto Jefferson teria incentivado a população a invadir o Senado Federal, agredir parlamentares e explodir o prédio do Tribunal Superior Eleitoral. Após o recebimento da denúncia, os ministros decidiram encaminhar o processo à Justiça Federal do DF, mas o ministro Alexandre de Moraes apresentou questão de ordem. No voto, o ministro lembrou outras ofensas praticadas por Jefferson, como ataques a ministros da Corte nas redes sociais, e afirmou que as condutas do ex-deputado contribuíram para os atentados antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. Nesse sentido, todos os ministros acompanharam o relator para manter a ação penal contra Roberto Jefferson no Supremo. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que o auxílio emergencial pago por derramamento de óleo no litoral baiano só é devido aos moradores das localidades afetadas. William Nascimento com os detalhes.
A 12ª turma confirmou a sentença que negou a pescadores residentes no município baiano de Nazaré a concessão de auxílio emergencial, além de indenização por danos materiais, morais e existenciais relacionados ao derramamento de óleo que atingiu o litoral da Bahia em setembro de 2019. Os autores alegaram que a omissão e a negligência da União e do IBAMA geraram ou agravaram os danos ambientais, situação que prejudicou a atividade da pesca na região. Já os entes públicos argumentaram que a localidade onde os autores residem não foi afetada e ainda que o derramamento de óleo não foi praticado nem pela União nem pelo IBAMA, logo não caberia responsabilização. A desembargadora federal Ana Carolina Roman entendeu que os apelantes não preencheram os requisitos previstos na medida provisória para o recebimento do benefício, sobretudo quanto ao local de moradia, que não foi diretamente atingido pelo desastre ambiental. Segundo a relatora, os autores também não demonstraram ao IBAMA o suficiente vínculo econômico com municípios considerados efetivamente afetados. A pedido do MPF, a Justiça condenou um ex-funcionário dos Correios que desviou recursos de cliente de agência no Maranhão. Márcio Fontinelli. A partir da denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, um ex-funcionário dos Correios de uma agência no Maranhão foi condenado pela Justiça por improbidade administrativa e desvio de verba federal. De acordo com as provas apresentadas pelo MPF, entre 2005 e 2006, o acusado usou o dinheiro retirado ilegalmente dos Correios para quitar dívidas e construir imóveis. O caso aconteceu em uma agência de Itaipava do Grajaú. Além de multa, o ex-funcionário foi condenado à perda do cargo público e teve os direitos políticos suspensos por 5 anos. Técnico de voleibol é condenado a 60 anos de reclusão por crimes sexuais contra atletas adolescentes. Polícia Civil de Goiás prende 10 pessoas envolvidas no golpe do boleto falso. E Polícia Federal faz operação de combate ao tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Confira. A operação foi nos estados de Mato Grosso, Amazonas, Ceará, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo, com o objetivo de desmontar o esquema e prender integrantes de uma organização responsável pelo envio de cocaína da Bolívia e do Peru para a Europa. Foram cumpridos mandados de prisão, um deles na Bélgica, e ainda busca e apreensão e sequestro de bens e valores de pessoas físicas e jurídicas. Nesta segunda etapa da investigação, foram identificados bens patrimoniais da ordem de 100 milhões de reais, como aviões, imóveis e carros de luxo. A Polícia Civil de Goiás, com apoio da Polícia do Pará, prendeu 10 pessoas envolvidas no golpe do boleto falso pela internet, que pode ter resultado num prejuízo de 100 mil reais. Para enganar as vítimas, os bandidos falsificavam boletos que imitavam documentos bancários legítimos. Os pagamentos eram direcionados para contas controladas pelo grupo criminoso. Os golpes foram praticados em Goiás, Distrito Federal e Pará. A Justiça de Santa Catarina condenou um técnico de vôlei a mais de 60 anos de prisão por crimes sexuais cometidos contra adolescentes que integravam um projeto social em São José, na Grande Florianópolis. O caso veio à tona em 2022, quando o técnico foi preso acusado de estuprar os atletas que ele treinava. A investigação apurou que os crimes aconteciam desde 2017. O treinador foi condenado a pena de 60 anos de reclusão em regime inicial fechado, além de 3 anos e 9 meses de detenção em regime aberto e multa. Maternidade não assegura a prisão domiciliar à mulher condenada por crime violento. A decisão é do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz. As informações com Marina Campos. O ministro Rogério Schietti Cruz cassou decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que concedeu benefício a uma mulher, mãe de 2 filhos pequenos e condenada a mais de 14 anos de reclusão por latrocínio. Segundo o ministro, além de ter violado repetidamente as condições da monitoração eletrônica, a mulher não tinha direito à execução da pena em regime domiciliar. A mulher havia sido colocada em prisão domiciliar porque, além de ter um filho de apenas 1 ano e meio, estava grávida novamente. Apesar de terem sido registradas violações do monitoramento eletrônico, o juízo das execuções penais decidiu manter a prisão domiciliar. A decisão foi ratificada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que levou em conta o interesse das crianças.
O Ministério Público mato-grossense recorreu ao STJ e a decisão foi cassada pelo ministro Rogério Schietti Cruz. O ministro explicou que a Corte adotou uma interpretação extensiva de um julgado do Supremo Tribunal Federal e passou a autorizar o benefício do regime domiciliar não só para gestantes e mães de crianças ou pessoas com deficiência que estivessem em prisão preventiva, mas também para aquelas já condenadas. No entanto, o entendimento da Corte não admite a concessão do regime domiciliar no caso de crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoas. A terceira turma do STJ decidiu que o espólio vai receber valores da Reserva Especial de Plano de Previdência Complementar. Repórter Jéssica Castro. Os ministros do colegiado entenderam que, devido à força dos superávites apurados nos exercícios anteriores ao falecimento, após a morte de beneficiário, o espólio tem o direito de receber valores da reserva especial, revertidos por entidade fechada de previdência complementar. No caso analisado, foi ajuizada a ação de cobrança contra uma fundação de previdência privada para o recebimento de superávit relativo a 4 anos de participação da falecida no plano de previdência complementar. O juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça do Paraná julgaram o pedido improcedente, por entender que a pensionista faleceu antes do prazo de 3 exercícios sem a atualização de reserva de contingência, momento em que teria criado o direito ao recebimento, de acordo com a legislação vigente. Ao STJ, o espólio sustentou que a beneficiária adquiria o direito de receber os valores com a geração do superávit ao final do exercício financeiro e apontou o enriquecimento ilícito por parte da entidade de previdência privada, com a alegação de que os valores não caracterizam benefício, mas sim reembolso de parte do resultado superavitário do plano. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, explicou que a reserva especial é constituída pelo excedente, não tendo por isso natureza previdenciária, e destacou que a devolução desse valor deve ser feita aos que contribuíram. Para a ministra, embora o superávit não gere direito adquirido, não pode ser entendido como mera expectativa de direito, porque os participantes que contribuíram para o resultado positivo têm o direito subjetivo de receber sua fração individual após a revisão do plano com reversão de valores da reserva especial correspondente. Cerca de 300 pessoas participaram da audiência pública Autocomposição como forma de resolução de conflitos nos juizados especiais. O encontro encerrou a Semana Nacional dos Juizados Especiais de Mato Grosso. A repórter Fernanda Fernandes acompanhou. Em Mato Grosso, o índice de conciliação nos últimos 6 meses girou em torno de 7%, enquanto o mínimo orientado pelo CNJ é de 17%. Os expositores foram a presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, e o desembargador do Tribunal Paranaense, Roberto Portugal Bacelar. E apesar de todos os esforços e campanhas e conscientização, isso ainda não reflete resultados conciliatórios significativos em termos de estatísticas, mas em termos de condutas, em termos de aceitação, em termos de adesão ao diálogo, nós já temos, sim, alguns e grandes avanços ao longo desse tempo em que nós instituímos o NUPEMEC, os SEJUSCs e toda essa movimentação em torno dos métodos autocompositivos. Hoje precisa que o juizado retome a sua origem, a sua grande vocação, que é ser verdadeiro juízo de pacificação. Para isso, mudança de mentalidade, mudança de postura. A audiência pública também propôs estratégias e recomendações para promover maior adesão e eficácia da consensualidade no sistema dos juizados especiais de Mato Grosso. Nós traçaremos estratégias para a solução, para buscar a resolução desses conflitos. E partindo da informalidade e da regra básica da autocomposição, que é sentarmos, conversarmos e solucionarmos. E o intuito de todo esse movimento foi levar conscientização sobre a importância da autocomposição de conflitos também nos juizados especiais. Porque se nós queremos uma justiça célere, uma justiça que realmente seja inclusiva e rápida, a população também precisa se conscientizar de que o papel dela é importante nesse cenário.
Agora a gente vai falar sobre relacionamento no ambiente de trabalho. A Justiça Trabalhista de Goiás preparou uma reportagem para explicar quais são os sinais de abuso e qual o papel das empresas na promoção de um ambiente saudável e seguro. Stephanie Araújo. Um ambiente que envolve produtividade, inovação, ritmo acelerado e muitas vezes tarefas desafiadoras. Assim é o mercado de trabalho. Mas nos últimos anos, relatos de sobrecarga mental de profissionais estão se tornando comuns. Um estudo realizado por uma plataforma de saúde digital com gestores e profissionais de recursos humanos de mais de 700 empresas do país constatou que a saúde mental do brasileiro no ambiente do trabalho não está em seu melhor momento. Dos 1.589 entrevistados na pesquisa, 87% relataram um afastamento do trabalho em 2023 devido a problemas mentais. Boa parte desses casos envolve um líder com comportamento tóxico dentro da empresa. Mas o que pode ser identificado como relacionamento tóxico no ambiente profissional? Se você pensa que um chefe, um relacionamento, está se repetindo e tem uma intenção de tornar a pessoa diminuída, desqualificada, exigida para além das suas funções, ou seja, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de assédio moral no trabalho. Segundo a psicóloga, os sinais são claros, mas nem sempre o colaborador percebe e só se dá conta dos abusos depois de ficar doente. Quando a gente recebe alguém no consultório e vai falar desse sofrimento que ela vive na relação com uma pessoa específica, ela está trazendo junto com ela o mundo do trabalho todo, a instituição onde ela trabalha, o modo que a gente produz a vida. Um estudo de Harvard apresentou números bastante preocupantes. O comportamento de um líder ou profissional tóxico pode acabar com a motivação e o engajamento de seus colegas de trabalho. A pesquisa foi realizada com mais de 60 mil profissionais e aponta que 80% dos funcionários perdem tempo de trabalho se preocupando com as ofensas e o tratamento rude vindo destas pessoas no ambiente corporativo. A advogada especialista em direito do trabalho explica que o profissional pode recorrer à justiça nesses casos. O assédio moral, ele é caracterizado por condutas abusivas, repetitivas e prolongadas que visam intimidar, humilhar, constranger ou desestabilizar emocionalmente um indivíduo no ambiente de trabalho. Depois de identificar que está sofrendo abuso por parte de um superior, a orientação é que esse trabalhador acumule provas para conseguir ganhar a causa na justiça. Buscar o apoio de um advogado especializado em direito do trabalho para orientar sobre os procedimentos legais adequados. A seguir, União e Governo do Rio Grande do Sul firmam acordo do Supremo para antecipação de receitas em compensação financeira por causa das enchentes. E ainda nesta edição, Justiça Eleitoral do Paraná testa novos recursos de acessibilidade das urnas eletrônicas. Voltamos já. O ministro Luiz Fux fez nesta terça-feira uma audiência de conciliação para tratar da dívida do Rio Grande do Sul com a União. O débito já chega a 100 bilhões de reais e se agravou por causa das enchentes que atingiram o estado em maio. Repórter Evelyn Araújo tem mais informações. O ministro Luiz Fux se reuniu com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, do estado do Rio Grande do Sul e do governo federal. A audiência de conciliação foi convocada nos autos da ação sob a relatoria do ministro, em que se discute os débitos gaúchos com a União. A Ordem dos Advogados do Brasil entrou com a ação no Supremo no mês passado, pedindo a extinção da dívida de 100 bilhões de reais do Rio Grande do Sul com a União. A OAB justifica que, diante da tragédia sofrida com as enchentes, o Estado precisa de uma solução imediata para a questão. É um avanço importante, era um pleito da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, a antecipação do pagamento dos precatórios federais. São 4,5 bilhões que vão entrar na economia e ativar a economia do estado do Rio Grande do Sul e vão ser colocados para pessoas que mais estavam precisando, porque tem caráter alimentar esses precatórios. O ministro da Fazenda já havia proposto a suspensão do pagamento da dívida por 3 anos.
Mas, segundo o governo estadual, a medida não é suficiente para reparar os prejuízos decorrentes das chuvas. O orçamento do Estado é comprimido pelo pagamento à dívida, já em situação ordinária, numa situação de normalidades. Fora dessa calamidade, o Rio Grande do Sul já tinha dificuldades. Na calamidade, se não houver mudança dessas regras, o Rio Grande do Sul vai ter muita dificuldade de se reerguer. É muito importante que a União tenha essa compreensão. Por outro lado, a Advocacia Geral da União defende que o governo federal já apresentou um pacote de flexibilização das regras fiscais para ajudar na reconstrução do Estado. Nesse momento, o Estado do Rio Grande do Sul, em razão do acordo firmado com o governo federal, não está pagando um centavo da dívida. Concretamente, a dívida está suspensa e os juros estão congelados. Sem acordo sobre a extinção da dívida, o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, informou na audiência que a União antecipou o pagamento de 680 milhões de reais ao Estado. Dessa decisão de trazer um dinheiro novo, que o Estado não tinha, de 510 milhões para agora, mais 170 milhões para os municípios, tem uma diferença imediata, porque nós precisamos de respostas imediatas para os problemas que o Estado está enfrentando. Uma nova audiência de conciliação com o ministro Luiz Fux será na primeira quinzena de agosto para discutir novas medidas compensatórias e de ajuda para a reconstrução do Estado. E o Ministério Público Federal assinou um acordo com companhias de energia elétrica em benefício de consumidores afetados pelas enchentes. Repórter Márcio Fontinelli. Depois de um trabalho conjunto entre o Ministério Público e as Defensorias Públicas Estadual e Federal, as concessionárias de energia do Rio Grande do Sul assinaram um acordo que garante a facilidade e até a suspensão do pagamento de contas dos moradores afetados pelos alagamentos na região. Outro ponto acertado é que os consumidores que estão com as contas em atraso não terão a energia elétrica cortada e poderão renegociar as dívidas. Entre outras instituições, o documento foi assinado por representantes do governo gaúcho, das empresas e membros do Ministério Público Federal. O programa Pop Rua Ajude esteve na Central Cidadania, no Shopping Total, em Porto Alegre. O mutirão disponibilizou em um único espaço serviços de consulta e emissão de documentos, além de perícia médica e de orientação jurídica. Quem acompanhou foi o repórter Mauro Vercoise. O Pop Rua Ajude é o Programa Nacional Judicial de Atendimento a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, criado através da Resolução 425 do Conselho Nacional de Justiça. Para a juíza corregedora do TJRS, Tatiana de Lorenzo, com a criação do Mutirão Central Cidadania, é possível dispor de um grande número de serviços para atender a população neste momento de recuperação depois da calamidade climática. Através da atuação do Pop Rua, nós conseguimos trazer uma gama maior de serviços apresentados, então, para as pessoas que estão procurando esse mutirão. Para a desembargadora do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Eliana Pagiarim Marinho, a Justiça Federal, como integrante do Comitê Pop Rua Ajude, se inseriu neste grande mutirão para viabilizar os direitos sociais da população. Com o propósito de viabilizar ou auxiliar a viabilização dos direitos sociais dessa população que é tão carente e que realmente precisa da nossa atenção diferenciada em espaços como este, em que ela alcance todos os serviços públicos que estão à disposição. Com a calamidade das enchentes, muitas famílias acabaram perdendo as suas casas e estão em abrigos temporários ou alojadas em casas de parentes. Transitoriamente, essas pessoas estão vulneráveis em situação de rua. Por isso é necessário que o Pop Rua Ajude esteja atuando diretamente para atender esta população com todos os serviços necessários. A efetividade que nós temos com esses mutirões do Pop Rua, ela é muito grande, porque as pessoas, além da documentação, elas já conseguem sair com benefícios concedidos ou pelo menos encaminhados. A CNH eu perdi e eu queria fazer. Então eu cheguei aqui há pouquinho, não levei 30 segundos na fila, 30 segundos. Fui atendido e quando cheguei no guichê, eu não levei 10 segundos para ser atendido. Agora eu já estou encaminhado e a minha CNH vou pegar daqui a 10 dias. Perfeito. A seguir, as informações da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal.
E ainda nesta edição, o TSE se manifesta sobre a Operação Eleitor Protegido da Polícia Federal. Voltamos já. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para que não seja considerado crime o porte de maconha para uso pessoal. Ou seja, o porte de maconha é um ilícito administrativo e não penal. O presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, esclareceu que o uso em ambiente público segue proibido. O detalhamento da conclusão do julgamento será anunciado amanhã. Os ministros vão fixar uma tese que vai ser usada para julgar casos semelhantes em instâncias inferiores. Marta Ferreira tem mais informações. O Supremo não discute a liberação da maconha, mas se a conduta do usuário caracteriza crime. Isso porque a elaboração de leis e regulamentos é uma atribuição do Poder Legislativo. Assim, o plenário analisa os parâmetros para dizer o que é caracterizado como tráfico ou porte para consumo pessoal. Isso porque, como a lei não faz essa distinção, a análise sobre quanto é porte e quanto é tráfico de drogas, por exemplo, acaba sendo da polícia durante a abordagem ou de cada juiz. Diante desse cenário, duas questões foram levadas ao plenário. A primeira é se deve ser tratado como ato ilícito de natureza penal ou se deve ser tratado como ato ilícito de natureza administrativa a pessoa ter consigo drogas para consumo próprio. A segunda é fixar a quantidade considerada como de uso individual. A compra, a produção, a venda e o tráfico de drogas ilícitas continuarão proibidos. Até então, 5 ministros haviam votado para declarar inconstitucional o enquadramento como crime do porte de maconha para uso pessoal. Gilmar Mendes, Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Outros 3 consideram que as sanções da Lei de Drogas são constitucionais. André Mendonça, Nunes Marques e Cristiano Zanin. Já Dias Toffoli abriu uma terceira corrente. Ele entendeu que o dispositivo em questão é constitucional, mas não criminaliza, ou seja, não torna réu primário o usuário. Na retomada do julgamento, o ministro Dias Toffoli fez uma complementação ao voto. O meu voto é claríssimo no sentido de que nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Esse foi o objetivo da lei de 2006. Com o voto de Toffoli foi formada a maioria no sentido de que não pode ser considerado crime o porte de maconha para uso pessoal, mas esclarecendo que o uso em ambiente público segue proibido. Toffoli, então, propôs a seguinte tese: fazer apelo aos poderes legislativo e executivo para que, no prazo de 18 meses, formulem e efetivem uma política pública de drogas, conforme previsto no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, interinstitucional, multidisciplinar, baseada em evidências científicas, a qual deverá compreender obrigatoriamente a regulamentação das medidas previstas nos incisos 1 a 3 do artigo 28, a fixação de critérios objetivos de diferenciação entre usuário e traficante de cannabis e a formulação de programas voltados ao tratamento e atenção integrável aos usuários independentes. O ministro Luiz Fux votou em seguida. Eu peço venha para considerar constitucional o artigo 28 por todas as premissas que eu estabeleci, também firmando a minha incapacidade de fixar qualquer tipo de gramagem ou gramatura como quero. Nego provimento ao recurso, senhor presidente, com essas observações. Já a ministra Carmen Lúcia votou no mesmo sentido do ministro Edson Fachin. A ausência de definição, que deve ser, sim, do legislador, do órgão da
administração pública, ou do Poder Executivo, ou de agências, como foi sugerido pelo ministro Toffoli, não tenho dúvidas que essa ausência de critérios leva a uma situação de indefinição que rompe princípios constitucionais da igualdade, da segurança pessoal, da ausência de uma norma penal definidora e, portanto, aplicada segundo o arbítrio daquele que a aplica, seja policial, seja membro do Ministério Público, seja do Poder Judiciário. E o plenário do STF deve iniciar o julgamento de um recurso contra a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que negou seguimento a uma ação que discute penas aplicadas por tribunais de contas estaduais a prefeitos. Evelyn Araújo. Em fevereiro do ano passado, o relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, julgou inviável a ação apresentada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. A Tricom pedia a suspensão de decisões judiciais que anulam penas aplicadas por tribunais de contas estaduais a prefeitos que atuam como ordenadores de despesas. Segundo o ministro, a associação não atendeu aos requisitos previstos em lei para o processamento da ação. Segundo o relator, apesar de a associação mencionar um conjunto de decisões, nos autos há menção somente a 5 casos, dos quais 4 transitaram em julgado e, no último, há recurso extraordinário pendente de análise pelo STF. Ele destacou que, embora o Supremo admita o ajuizamento de ADPF contra decisões judiciais, essa ação não pode ser usada para substituir um recurso ou para questionar sentenças definitivas. A Tricom recorreu da decisão. No recurso que será analisado pelo plenário do Supremo, a associação alega que o conjunto de decisões mencionados na ação inicial exemplifica a controvérsia constitucional relevante e atual, requisitos para uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Dessa forma, a Tricom considera que não houve utilização de ADPF como substituto de um recurso ou para impugnar a decisão já transitada em julgado. A seguir, o Poder Judiciário de Rondônia adota o WhatsApp como ferramenta de comunicação nos procedimentos de intimação. E a gente mostra como foi o teste de novos recursos de acessibilidade das urnas eletrônicas. Voltamos já. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou há pouco uma nota sobre a Operação Eleitor Protegido, realizada pela Polícia Federal nesta terça-feira. A ação foi para desarticular um esquema de invasão de dispositivo informático do Tribunal Superior Eleitoral por meio do aplicativo e-Título. Segundo a nota, em ação preventiva e permanente de verificação da lisura e do rigor de dados nos seus canais digitais, em julho de 2023, o TSE identificou acessos irregulares no e-Título sem qualquer relação com o sistema de votação nem com o processo eleitoral. O fato foi imediatamente comunicado à Polícia Federal com pedido de providências. O TSE reforçou que permanece atento a qualquer abuso ou desvio de particulares em relação a dados inseridos nos sistemas disponíveis e de guarda da Justiça para garantia plena dos direitos, segurança e proteção total dos eleitores. Os novos recursos de acessibilidade das urnas eletrônicas foram testados no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Reportagem Rimac Souto. O Instituto Paranaense dos Cegos participou da avaliação dos novos recursos. A principal novidade é a ferramenta de sintetização de voz Letícia, que informa às eleitoras e eleitores cegos ou com baixa visão os cargos, os números digitados e o nome da candidata ou do candidato. Você está votando para vereador no candidato 93001. Astronauta. Aperte confirma ou corrige. Nós estamos vindo já algumas eleições aumentando as características de acessibilidade da urna eletrônica, como, por exemplo, com o uso de libras, agora com essa característica de permitir uma configuração do áudio, tudo no melhor sentido de nós aumentarmos a participação
de todas as pessoas, de todas as fatias da sociedade no exercício do voto. Além da voz Letícia, as urnas eletrônicas contam com o sistema Braille e com identificação em alto relevo da tecla 5, parecida com a do teclado de um telefone. Para auxiliar as eleitoras e eleitores com deficiência auditiva, o equipamento conta também com um intérprete de Libras na tela para informar os cargos que estão em votação no momento. Democracia é uma coisa, abre aspas, sagrada, é um processo difícil de fazer, é dolorido, mas a gente tem que participar, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que pessoa com deficiência tem que participar sendo candidato, tem que participar sendo mesário, tem que participar votando, tem que participar pedindo voto, tem que participar de todos os jeitos que a democracia permite. O Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral foi instituído em 2012, durante a primeira presidência da ministra Carmen Lúcia no TSE. O objetivo do programa é igualar a oportunidade de acesso aos serviços eleitorais a todas as cidadãs e cidadãos. O Poder Judiciário de Rondônia adotou o WhatsApp como ferramenta de comunicação nos procedimentos de intimação. Mais informações com a repórter Ana Lídia da IBS. O WhatsApp passa a ser utilizado como ferramenta de intimação nos juizados especiais cíveis e criminais, varas da Fazenda Pública e turmas recursais do Tribunal de Justiça de Rondônia. A novidade já está valendo e a sua utilização é expressamente condicionada à autorização da parte interessada. A inovação foi instituída por meio de provimento da Corregedoria Geral da Justiça de Rondônia, que destaca a necessidade de modernização e adequação do setor público à nova realidade tecnológica. O Conselho Nacional de Justiça firmou parceria com a Advocacia Geral da União para o desenvolvimento do Sistema Nacional de Gestão de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor. O objetivo é proporcionar maior segurança às operações que envolvam a utilização desses créditos. Atualmente, há diversos sistemas que auxiliam na gestão desses pagamentos. Por isso, uma resolução de 2019 regulamentou a gestão dos precatórios e previu a criação de um sistema nacional. A ideia nasceu da troca de experiências com os tribunais, principalmente aqueles que já possuem sistemas mais maduros e podem contribuir com percepções sobre como é o trabalho com os precatórios no dia a dia. O acordo foi assinado nesta terça-feira na sede do STF, com a presença do presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, advogado-geral da União, Jorge Messias, e de representantes do Ministério da Fazenda e Planejamento. O Grupo de Estudos da Magistratura de Mato Grosso ampliou o leque de atuação. Agora, o GEMAN vai contar com o GEAGRO, um eixo sobre agronegócio que foi criado durante o 34º encontro do grupo. Repórter Maritza Fonseca tem os detalhes. O Grupo de Estudo da Magistratura de Mato Grosso, o GEMAN, realizou a 34ª reunião para debater temas que geram divergências nas decisões diárias. O encontro teve início com a votação que altera o regimento interno e, a partir de agora, o GEAGRO também vai ser estudado pelo grupo. Consiste no fato de nós estarmos, doravante, estudando em todos os encontros também, além das matérias cíveis e criminais que nós já estudávamos, né, de uma forma ampla, uma matéria específica consistente às questões afetas ao agronegócio, que é um assunto de suma importância e relevância para a economia do nosso estado de Mato Grosso. A diretora-geral da Escola Superior da Magistratura, desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, já apresentou o primeiro tema, Cédula de Produto Rural, aspectos relevantes e seus efeitos no ordenamento jurídico. Quando você oferece uma CPR que circula como se fosse uma moeda, né? Então ela tem que valer. Então é por isso que ela é um título muito importante, um título novo e um título que todos os juízes do estado de Mato Grosso precisam conhecer. Ao todo, 4 assuntos constaram na pauta da reunião, entre eles a saída temporária alterada neste ano. A matéria foi apresentada pelos juízes Luiz Felipe de Souza, Ricardo Frazon e a juíza Henriqueta Lima. Eram 3 as hipóteses e a nova lei restringiu para apenas uma única hipótese. E esse tema, apesar da existência da lei, está sendo objeto de discussão perante o Supremo Tribunal Federal em 2 ações diretas de inconstitucionalidade para debater justamente a constitucionalidade ou não dessa restrição que foi imposta. O grupo de estudos completou 10 anos, enriquecendo os debates e aperfeiçoando os magistrados e magistradas do Poder Judiciário de Mato Grosso.
Com o trabalho contínuo, o GEMAN cresceu e hoje já são 80 integrantes. Isso significa que nós temos uma quantia significativa de juízes que compreendem a importância de nós continuarmos estudando, de nós continuarmos nos aprimorando para elevar a excelência profissional, para que a sociedade mato-grossense possa ser beneficiada. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha a transmissão ao vivo da sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.